Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é da página 22 à página 23. Só lembrando que as páginas que vocês vão estudar para a avaliação é da página 20 a 21, falando sobre a obtenção de alimentos. Então, todo aquele conteúdo lá você já se prepare e estude para a nossa avaliação, que será breve. Como eu já falei, o assunto de hoje é relações alimentares entre os seres vivos, que são as interações entre esses seres, que são representadas por cadeias ou teias alimentares. As cadeias alimentares. Os seres vivos de um ecossistema, eles interagem de diversas maneiras. Um dos tipos de interação são as relações alimentares, ou seja, aquelas que envolvem um organismo que se alimenta de outro organismo. Então, o que é essa cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos na qual serve de alimento para outros seres vivos. As relações alimentares entre os organismos nos ecossistemas pode ser representada pela cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de interações entre diferentes organismos que servem de alimento uns para os outros, que é o que a gente vai ver aqui na imagem abaixo. Os exemplos abaixo, segue aí as setinhas, o exemplo da cadeia alimentar. Nós temos a primeira imagem aí, que você pode observar, que é o produtor, a embaúba. A segunda imagem, o consumidor herbívoro, que é a preguiça. E a terceira imagem, o consumidor carnívoro, que é a harpia. Segue a setinha aí. Um serve de alimento para o outro. E as três imagens que estão na frente, acima aí, dos seres vivos, eles também vai ter outros seres que vai também se alimentar dele, que é o caso dos decompositores, que são várias espécies de bactérias e fungos, que não podemos ver a olho nu, né? Precisamos de um instrumento para poder ver melhor que pelo microscópio. Relações alimentares que vocês viram aí no gráfico das imagens, no exemplo da cadeia alimentar, entre a embaúba, a preguiça e a harpia. Além desses, também estão representados fungos e bactérias que decompõem todos os organismos dessa cadeia alimentar, ou seja, ele decompõe o produtor, que é a embaúba, o consumidor herbívoro e o consumidor carnívoro. Na página 23, temos outro gráfico aí, referente ao que a gente viu na página anterior. A cadeia alimentar, elas são representadas graficamente. Observe o gráfico aí da cadeia alimentar explorada anteriormente, que foi esse que eu acabei de falar. O produtor, que é a embaúba, o consumidor herbívoro, que é a preguiça, e o consumidor carnívoro, que é a harpia, e os decompositores, que são quem? Os fungos e bactérias. Segue a setinha aí, que a sequência da seta de acordo com o gráfico da cadeia alimentar. E de modo geral, as cadeias alimentares são compostas de um produtor, um ou mais consumidores e decompositores. Cada um desses seres vivos corresponde a um elo da cadeia. E cada posição da cadeia alimentar ela é denominada por um nível trófico, que são esses mais comuns que estão representados aí. Vai do primeiro ao quarto nível. O primeiro nível trófico é usado pelos produtores, que são as plantas terrestres e aquáticas. O segundo nível trófico é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam de produtores. É o caso de algumas espécies de aruás, caramujos, que se alimentam de plantas aquáticas. O terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários, que se alimentam de consumidores primários, que é o caso do carão, ave que pode se alimentar de aruaras. E o quarto nível trófico é ocupado pelos consumidores terciários, que se alimentam de
de consumidores secundários, que é o caso da sucuri, serpente que pode se alimentar do carão. Após o quarto nível, pode vir o quinto, sexto e assim por diante, de acordo com a cadeia alimentar. Nessa imagem aí você pode observar que nós temos a sucuri, serpente que pode se alimentar de consumidores secundários, como os carões, ocupando o quarto nível trófico de uma cadeia alimentar. E aqui do lado você pode ver a imagem do carão, que é essa ave aí. Essa ave pode se alimentar dos caramujos, aruais, ocupando o terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar, sendo, portanto, um consumidor secundário. Tanto a sucuri como o carão, eles são consumidores secundários, né? E aqui você também vai ver a imagem. Acima, as plantas aquáticas desta nascente produzem o próprio alimento, portanto, elas são produtores, ocupando o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, que é as algas aí, né? As plantinhas aquáticas. A aruá da espécie Pomaceia, por se alimentar de planta, isto é, de produtores, esse animal são considerados consumidores primários, ocupando o segundo nível trófico da cadeia alimentar. Então, você observou aí, diante da representação gráfica da cadeia alimentar e dos níveis tróficos, tanto do primeiro até o quarto, você viu aí a imagem, né? E o exemplo de cada um desses níveis tróficos. O primeiro nível, que são as plantas, né, que são produtores, que produzem o seu próprio alimento. O segundo nível trófico aqui, a espécie de aruá, que se alimenta de plantas, isto é, dos produtores. Aqui nós temos a ave, o carão, que se alimenta de caramujo, e aruás, que está no terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar, sendo, portanto, um consumidor secundário. E a sucuri, serpente, que pode se alimentar de consumidores secundários, como os carões, ocupando o quarto nível trófico da cadeia alimentar. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre relações alimentares entre os seres vivos. Eu espero que vocês tenho conseguido entender um pouco e peço que vocês leiam atentamente a página 22 e a página 23, novamente o conteúdo, se questionem, procurem entender como é que funciona essa cadeia alimentar, observe direitinho os gráficos, os exemplos, né? De produtor, quem é o consumidor primário, secundário, quem são os consumidores herbívoros, os carnívoros. Veja também a representação gráfica dessa cadeia e assim por diante. Então, eu espero que todos façam uma boa leitura e que essa leitura seja proveitosa, né? Para que na próxima aula a gente possa dar continuidade a esse capítulo. Até a próxima aula.